O site A Voz da Cidade, como anunciou, veio conversar com o Dr. Newton Canguçu, que é o delegado titular de Urânia e o delegado responsável titular também desse inquérito que está acontecendo, toda essa situação aqui em Urânia, não é, doutor, do atropelamento e acabou com a morte de um rapaz, o Célio, que acabou sendo enterrado. Doutor, inicialmente, para nós entendermos todo esse caso, havia uma agressão e uma medida protetiva a ser impetrada quanto à suposta vítima, não é isso? Roberto, vamos começar do começo. A irmã de um dos autores namorou esse rapaz por 6 meses. Terminaram esse namoro há 2 meses, sempre um relacionamento tumultuado. A semana passada, ele procurou ela tentando voltar e reatar o namoro. Ela recusou e ele prometeu que ia matar ela, se ela não ficasse com ele. No dia 3, ela mora num sítio, ela, o pai e a mãe, que são idosos. 10 horas da noite ela chegando, normalmente de carro, ao lado do mataburro havia um monte de folha, que não existia ali naquele local. Ela estranhou, tinha certeza que ele estava ali esperando ela. Ela retornou com o carro e voltou para a cidade. Ele viu que ela fugiu, ele saiu dali, foi até a casa, arrombou a porta e espancou os dois. O pai e a mãe dela. O pai e a mãe dela, os dois idosos. E prometeu que ia voltar e ia matar todo mundo. No dia seguinte, eles vieram aqui, foi feita a ocorrência, foi feita medida protetiva, submetido ao exame de corpo de delito, encaminhado para o judiciário deferiu as medidas, mas não encontrou ele para o autor que posteriormente. Só uma pergunta ao senhor, os dois estavam bastante machucados, o pai e a mãe? Ele machucou eles? Mais a mãe. A mãe ele agrediu no rosto mesmo, estava o olho inchado. Então ele bateu mesmo com vontade? Com vontade, sem dó. O oficial de justiça não deixou uma guia para nós, para se nós notificarmos ele, o Célio. A partir daí a gente começou a procurar ele e não achava. Aí tive a notícia do atropelamento na sexta-feira. Dia 5. Dia 5. Aí começando até esse atropelamento normal, mas como sumiu, não tinha notícia em lugar nenhum, passou, começando a suspeitar que poderia ter ele ter sido atropelado. Aí na quarta-feira, continuando investigando, conseguimos chegar até essa caminhonete, que ela estava na Funilaria Trevo, lá em Chaves. E ela pertence ao irmão da vítima da agressão. Nós vimos que pelas características era de atropelamento, localizamos ele se dispôs a comparecer espontaneamente à delegacia. Inicialmente começou a negar, mas aí ele confessou que estava na estrada, cruzaram com o Célio. Segundo o conhecimento que nós tivemos, e agora o senhor permitiu, vou até narrar um pouco da história, ele conta que ele havia tido a notícia do espancamento, inicialmente o primo, do tio e da tia, depois recebeu um comunicado do irmão da moça, de que eles haviam apanhado muito, já tinha conhecimento, estava indo tratar dos porcos nesse dia 5, quando o irmão da moça, que não teria muita experiência em dirigir uma caminhonete automática e tal, estava dirigindo, cruzou com ele no mesmo sentido, ou seja, ele estava de costa. Eles tiveram a nítida impressão que era o agressor, que seria o Célio, retornaram a caminhonete. No ele retornar a caminhonete e passar muito perto, ele diz que não sabe se o Célio assustou e ele teria atropelado o Célio. Feito isso, pararam para socorrer. A intenção era trazer para a Santa Casa de Urânia. No chegar no trevo principal, eles teriam averiguado o corpo, né? Ele não havia mais sinais, né, de respiração pelo menos, e daí se desesperaram, tiveram a ideia de enterrar o corpo num canavial. Ali havia ferramentas,
Quando chegaram lá, comprovaram de novo, tentaram averiguar, não havia sinais de vida, onde eles acabaram enterrando o Célio no canavial. Essa é a versão que procede? Essa versão é a versão apresentada por eles. E um desses autores, ele trabalha na usina, então ele conhece a área. Conhece a área ali. Daí, doutor, agora as investigações, e há muitas especulações. Primeiro, deixar bem claro, os dois não estão presos. Até porque não houve o flagrante e se apresentaram espontaneamente, estão colaborando com a justiça. Sim, e não estão obstruindo de nenhuma forma a investigação, a apuração. Há também conversas, né? Algumas perguntas que a gente quer fazer, que o senhor analisa, e aí eu não vou, vamos dizer, eu não vou lhe colocar numa saia justa, mas eu vou fazer como repórter e até estudante de direito, né? De que o senhor mesmo acabou de dizer, não, eles não estão atrapalhando as investigações, são pessoas que infelizmente tiveram esse envolvimento, têm residência fixa, um deles inclusive está para ser pai, se não me falha a memória, está para ser pai, pessoas muito conhecidas em Urânia, inclusive pessoas conhecidas. Eu digo isso, né, não sendo totalmente passional nessa questão, né, mas eu digo porque eu ouvi uma entrevista do doutor, exibida hoje no Antena Ligada, em que muitos populares se colocaram ao lado dos dois. Não que queira dizer o seguinte, vocês estão certos porque matou. Porque não pode ser dente por dente, nem olho por olho, senão o mundo vai acabar ficando cego. Infelizmente houve uma morte. Eu acho que o agravante de toda essa história, na minha opinião, como repórter e até como estudante, foi a ocultação do corpo. Mas houve uma fatalidade, porque houve muito um emocional nessa história. Eles foram muito emotivos, pensaram, se desesperaram. Eles disseram que inclusive ficaram com medo de ser preso. Pensaram em se entregar para a polícia, mas ficaram com medo de ser preso, porque todo mundo tem esse medo, é um medo natural. E daí, o senhor disse que há uma análise de se pedir a prisão. O senhor ainda pensa pedir a prisão ou isso ainda está em análise? Isso está em análise. Vamos acabar de fazer a colheita de provas e no final a gente vamos analisar. Os dois têm passagens pela polícia, doutor? Não. Nenhum dos dois autores? Tá. E a pessoa que morreu tem passagem pela polícia? Tem, inclusive ele cumpriu pena em Minas Gerais. Ele praticou informações colhidas informalmente com os policiais de Minas, da ilha de Minas, que ele praticou um roubo lá, também com graves agressões. Então ele já era contumaz nessa questão de agressão? Sim, é idoso. Fugiu, ficou escondido no meio do mato por mais de 90 dias. E, doutor, o senhor disse que inicialmente estava procurando ele para a medida protetiva. Ele tem residência fixa aqui em Urânia? Não, nós não conseguimos localizar a residência dele. O senhor disse na entrevista que ele vivia alongado, ele vivia no meio do mato, é isso? Alongado, sem paradeira, não tem um local fixo, como qualquer pessoa onde mora. Então ele não tem residência fixa? Não conseguimos localizar. Não, também conseguimos ninguém que soubesse informar o paradeiro dele. Sim. E olha que, como diz na gíria, soltamos muitos perdigueiros, mas não conseguimos. Parece que é um fantasma. Tá. Eu quero aproveitar a oportunidade do senhor, porque depois o site vai registrar algumas fotos. Hoje acontece também uma reconstituição de um outro caso que aconteceu no dia 30 de janeiro aqui, que foi de uma pessoa que esfaqueou a outra, é isso? Foi dia 30 de dezembro. 30 de dezembro que aconteceu isso. A reconstituição acontece hoje às 3 da tarde? Hoje às 15 horas, vamos fazer a reconstituição hoje. O autor está preso? Nesse autor foi preso em flagrante pelos investigadores. Tá certo. Doutor, na oportunidade eu queria agradecer ao senhor ter recebido mais uma vez o site. Muito obrigado, parabéns pelo brilhante trabalho que não só o senhor como delegado titular, sua equipe participou, levantou toda essa questão, né? Desvendou, eu não vou dizer um assassinato, porque é uma palavra muito forte, mas eu vou dizer de toda essa comoção que aconteceu, essa fatalidade envolvendo 3 vítimas, né? Na minha opinião, acaba sendo 3 vítimas. 2 jovens e mais outro também que acabaram, né, se complicando. E parabéns pelo trabalho da Polícia Civil de Urânia. Roberto, só queria registrar que às vezes o pessoal da região vai falar, nossa, 2 mortes em Urânia. Então vamos começar pela primeira, no dia 30 de dezembro. Tanto o autor quanto a vítima não são oriundos de Urânia, não tem qualquer familiar em Urânia, são pessoas que vieram
trabalhar em lavoura. São do norte, inclusive, não é isso? Sim, o autor é nortista, mas estava ali na região de Itaquaritinga. Veio com um gado para colheita de laranja, o gado foi embora e ficaram por aqui. Então, o segundo crime também é pessoas de fora da cidade. A vítima. A vítima que faleceu, o cérebro. Exato. Nesse caso, apenas os autores são. E pelo que colhemos até agora, a impressão que dá é que foi por medo, no segundo caso. Os autores, medo da vítima. Eles tinham muito receio. Terror. A família. Era uma pessoa temida, né? Já era, vamos dizer, ex-presidiário, já tinha alguns crimes aí praticados em Minas, né? Acabaram praticando o crime muito mais por medo do que, vamos supor, com uma suposta vingança. Sim. Ou por uma suposta coragem. Porque eles não são matadores e não são pessoas encrenqueiras, pelo que a gente sabe aqui, né? Não só. E na casa dos familiares deles, eles disseram que estavam sumindo coisas bestas. Como se fosse um recado, alguém dando um recado. Ó, tive aqui, passei aqui, vocês não me viram. Sobre uma faca, sobre um cobertor, coisa assim. Como se fosse um recado. Tá certo. Doutor, muito obrigado mais uma vez e parabéns à sua equipe, ao senhor, pelo brilhante trabalho efetuado pela Polícia Civil de Urânia. E a gente está sabendo que não é só aqui, porque o senhor, na verdade, o senhor assume mais 5 ou 6 cidades na região e que a gente está tendo notícia que está tendo um trabalho esplendoroso. Nós estamos vendo Mesópolis, né, e algumas outras cidades que o senhor está trabalhando, apreensões inclusive de drogas. Nós estamos fazendo um trabalho mais direcionado na região, né? Tivemos em novembro um trabalho em Vitória, Brasil, que resultou em uma apreensão e prisão de 2 traficantes com 1 quilo de maconha. Tivemos uma prisão também em Ponta Linda de cocaína, onde 3 membros do PCC, 2 membros do partido do PCC foram fazer essa entrega dessa cocaína para um traficante dali. Nós fizemos a prisão no momento da entrega. Tivemos trabalho na região, Palmeiras do Oeste. A gente está fazendo. Tá certo. Parabéns mais uma vez. Obrigado aí pela entrevista. Obrigado.